Olá, gente, boa noite. Eu sou a Mariana Alves, sou professora de Teoria Literária e Literaturas em Língua Portuguesa na Universidade Federal do Amapá, no Colegiado de Letras Português-Francês. Hoje eu estou aqui no projeto de extensão Literaturas do Norte, para dar continuidade no segundo encontro da disciplina Literatura Amazônida, Narrativas Contemporâneas, né? Essa disciplina está sendo gravada porque no período que ela for transmitida eu vou estar participando de um evento fora do estado, então por esse motivo o curso está sendo todo gravado. Mas é obviamente que eu me coloco à disposição a responder dúvidas, questões e comentários, sempre por e-mail. Meu e-mail é Mariana Alves, está aí na tela, @unifap.br, ok? Então, gente, hoje é o nosso segundo encontro. A nossa última aula nós tivemos uma abordagem teórica, mais teórica, né, sobre a narrativa de modo geral. Só que hoje nós vamos já começar a estreitar esses encontros, né? E vamos começar pelo estudo do conto, a ficcionalidade no estado do Amapá. Essa disciplina de literatura amazônica, narrativas contemporâneas, ela tem ênfase na produção do Pará e do Amapá, tá? E hoje, então, no nosso segundo encontro, a ênfase vai ser no estado do Amapá. Então, eu separei aqui alguns tópicos de abordagem. O que nós vamos fazer nesse encontro? Primeiro, analisar uma obra de literatura amapaense, né, uma obra que está localizada nessa produção amazônica, estudar um pouco da teoria do conto e relacionar as teorias da literatura à narrativa contemporânea. Então, conforme eu já falei na aula passada, hoje nós vamos começar com a nossa primeira análise, estudo de obra literária mesmo. Para isso eu escolhi o conto. O autor que nós vamos trabalhar é o Bruno Cérvulo. A obra que eu escolhi do Bruno Cérvulo é O Peso Insustentável da Pluma. É uma obra que foi publicada em São Paulo pela editora Becalete em 2021, né? Então, oportunamente, já que esse curso está sendo gravado, vocês estão assistindo ao vivo e quem vai assistir depois também, eu gostaria de registrar o meu agradecimento ao autor, Bruno Cérvulo, porque o livro dele ainda está sendo vendido, né? É uma produção recente, mas ele gentilmente cedeu o texto em PDF para que eu pudesse utilizar não só nas minhas disciplinas, mas também nas minhas aulas do Literaturas do Norte. Então eu aproveito e faço esse agradecimento público ao autor Bruno Cérvulo, tá bom? Bom, o Bruno Cérvulo, ele é paraense, mas mora no Amapá. Ele é servidor público aqui no estado, é professor, é escritor, né? Tem uma ligação forte com a literatura. E a produção do Bruno, apesar de ser uma produção recente, ela é uma produção muito intensa, né? Em alguns momentos, assim, eu já tive a oportunidade de assistir o Bruno em algumas palestras, né? E ele já nos explicou uma vez dizendo que as obras ele já escrevia, mas que saiu tudo de uma vez, assim, muito por conta do período da pandemia. Ele sentiu uma necessidade imensa de trazer à tona essas publicações. Então, antes da gente começar necessariamente a falar da obra que eu escolhi, eu queria fazer um passeio bem breve sobre as publicações do Bruno, até porque, como Literaturas do Norte é um curso gravado, de repente alguém aqui pode se interessar pela temática, buscar esses livros e talvez até seguir com novas pesquisas, né? Então, o primeiro livro é o livro Desgraças e Indelicadezas, Sobras de Pequenas Criaturas. Esse livro foi publicado em 2020, também com Assassinato, Mistérios e Coisas Sórdidas. No mesmo ano também,
a publicação da obra Soturnos, que é uma obra de contos e peças, e Concílio dos Deuses, e de 2020. Sobre essa obra Soturnos, né, e é importante dizer isso, o Bruno Cérvulo, ele é um autor do Amapá que ele já vem sendo estudado, né, no nosso programa de pós-graduação. Eu, pelo menos, tenho conhecimento de 2 pesquisas de dissertação de mestrado que já estão em andamento sobre a obra do Bruno Cérvulo, mas a mais recente publicada pesquisa do Bruno é uma monografia e eu gostaria de citar como referência e leitura complementar desta aula, tá bom? Quem estiver assistindo gravado ou quem estiver assistindo ao vivo, depois pausa o vídeo e anota, né? Porque é uma monografia muito importante. A referência é a publicação do texto de Leandro Gama dos Santos. O Leandro desenvolveu um trabalho monográfico sobre o grotesco na obra Soturnos. O título do trabalho é Grotesco Crítico, Escatológico e Bullying no conto Nem Toda Gordura é Tão Saborosa, de Bruno Cérvulo. Eu tive, assim, o prazer de seguir o trabalho do Leandro, que está aí na fotinho, que vocês podem ver. Esse trabalho do Leandro, ele já está disponível para download gratuito no repositório da Unifap. E os avaliadores da monografia do Leandro, né? E o Leandro porta registrar isso, ele obteve nota máxima na avaliação desse projeto e depois também da sua monografia. O texto do Leandro, ele se tornou um texto de referência também para nós nos estudos de literatura amapaense. Então, quem estiver estudando literatura amapaense ou estiver pensando em estudar sobre literatura amapaense, esse trabalho do Leandro é um trabalho de referência na discussão sobre o lugar da literatura amapaense, né, e nesse contexto amazônico, e também da obra do Bruno Cérvulo, sobretudo na perspectiva do grotesco. Então, eu recomendo a leitura da monografia Grotesco Crítico, Escatológico e Bullying no conto Nem Toda Gordura é Tão Saborosa, de Bruno Cérvulo, como leitura complementar dessa aula. Bom, seguida esse comentário, o Bruno Cérvulo também publicou em 2021 Norte Não É Com M, e O Peso Insustentável da Pluma em 2021, né? Essa obra é justamente a obra que eu escolhi, que eu retirei o conto que nós vamos analisar nessa aula. O conto é o conto Inferno Verde, que consta na página 99 do Peso Insustentável da Pluma. Tá bom? Primeiramente, eu gostaria de fazer um comentário e, obviamente, como vocês já sabem, né, eu sempre faço um comentário teórico para depois seguir a leitura da obra. E aí, para que a gente possa estudar de forma referencial o conto, eu escolhi esse texto do Júlio Cortázar, que é um texto bem famoso até, né? Chama-se Valise de Cronópio. Dentro desse livro, que é uma edição que foi publicada pela Perspectiva em 2006, tem um capítulo que se chama Do Conto Breve e Seus Arredores. Então, o caminho que nós vamos seguir vai ser o seguinte: eu vou fazer primeiro a discussão teórica sobre o capítulo que eu escolhi do Júlio Cortázar, depois nós retomamos para a análise do conto do Bruno Cérvulo, tá bom? Para quem estiver assistindo, eu vou trocar agora a tela, mas eu vou colocar disponível
o capítulo que se chama Do Conto Breve e Seus Arredores, do Júlio Cortázar, na descrição desse vídeo. Então, vocês podem depois, obviamente, baixar o arquivo e fazer o estudo do texto com tranquilidade, tá bom? Bom, aqui o texto já está todo editado, né? Nesse capítulo do Júlio Cortázar, há uma discussão muito interessante sobre o tamanho que o conto contemporâneo, ele tem aparecido, digamos assim, nesse contexto recente, né? Então, ele começa fazendo uma discussão, eu vou ler aqui rapidamente alguns trechos que eu escolhi para poder fazer o comentário. Diz assim: a noção de pequeno ambiente dá um sentido mais profundo ao conselho, ao definir a forma fechada do conto, o que já noutra ocasião chamei de esfericidade. Mas a essa noção se soma outra igualmente significativa, a de que o narrador poderia ter sido uma das personagens. Vale dizer que a situação narrativa em si deve nascer e dar-se dentro da esfera, trabalhando no interior para o exterior, sem que os limites da narrativa se vejam traçados como quem modela uma esfera de argila. Então, o Júlio Cortázar, nesse texto, por várias vezes, ele discute a teoria do conto, falando da sua própria condição enquanto escritor e relacionando essas reflexões que ele faz como escritor ao que ele escreve enquanto crítico, né? Então, ele traz assim um apontamento fundamental desse capítulo, que é o seguinte: cada vez mais o conto ele tem ficado menor e que cada vez mais essa esfera do conto, né, o que ele chama de esfericidade, dá uma forma que o escritor, ele de certa forma se descola dessa narrativa. Inclusive ele mesmo registra que ele tem esse desejo de, ao escrever os seus contos, se descolar, se afastar desse texto narrativo. E aí ele vai tratar especificamente do conto contemporâneo, mas citando a relação do conto contemporâneo com contos anteriores, por exemplo, do século XIX e XX, né? Então, ele vai dizer o seguinte, que o conto contemporâneo, ele se propõe como uma máquina infalível, destinada a cumprir a sua missão narrativa com uma máxima economia de meios, né? Importa ressaltar que em nenhum momento o Cortázar diz que os recursos da estilística ou mesmo a estrutura narrativa, ela seja reduzida para que essa missão seja cumprida. Não é isso, né? Mas ele diz o seguinte, é que com essa diminuição do tamanho do conto sobre a forma breve do conto menor, essa economia de meios tem moldado uma narrativa mais fechada. E aí ele se ressalva também, né? Isso não quer dizer que contos mais extensos não possam ser igualmente perfeitos, mas me parece óbvio que as narrações arquetípicas dos últimos 100 anos nasceram de uma impiedosa eliminação de todos os elementos privativos da novela e do romance, né? E aí ele cita alguns autores que ele faz comparativos e diz mais. Enquanto que o sempre assombroso dos contos contra o relógio está no fato de potenciarem vertiginosamente um mínimo de elementos, provando que certas situações ou terrenos narrativos privilegiados podem ser traduzidos numa narrativa de projeções tão vastas quanto mais elaborada das novelas, né? E aí é interessante essa anotação, por quê?
porque eu falo agora enquanto professora mesmo de teoria literária, né? Todas as vezes que e aí eu falo da minha experiência mesmo, tá, gente? Todas as vezes que eu entrego uma obra, na maioria das vezes nas disciplinas, por exemplo, de literatura mapaense ou de literatura brasileira contemporânea, e eu entrego uma obra como essa do Bruno Cérvulo, que contém vários títulos, né, vários contos, os meus alunos eles sempre problematizam a questão assim: qual é o conto menor? Eu vou escolher o menor para análise, para o estudo, para o seminário. E aí sempre a devolutiva desse aluno é muito frequente e parecida. Os estudantes escolhem, digamos assim, um conto menor, sei lá, talvez imaginando que esse conto menor vai gerar menos trabalho sei lá, talvez eu tenho menos para ler, vou trabalhar menos nessa análise, não sei. Ou um mero didatismo mesmo, porque às vezes o tempo dos seminários são mais curtos. Mas o fato é que todas as vezes eu sempre escuto dos meus alunos que eu escolhi um conto pequeno, mas na hora de fazer a análise, os desdobramentos acabaram me surpreendendo, né? Então, exatamente sobre essa questão é que eu volto ao texto do Cortázar, quando ele trata justamente dessas projeções que ilusoriamente o fato de nós não podemos pensar que o fato de o conto ser uma narrativa mais breve pode torná-lo, por exemplo, mais fácil de compreensão ou mesmo de estudo crítico, né? Então, Cortázar segue apontando uma outra questão. A noção de ser uma das personagens se traduz em geral na narrativa em primeira pessoa, que nos situa de roldão num plano interno. Normalmente, nós sabemos, a partir da estrutura narrativa, né, que o conto ele vai apresentar os seus elementos, e dentre eles eu tenho sempre o elemento da figura do narrador, que é o que nós conhecemos a partir de Genet, com foco, né? Esse narrador, por vezes, ele pode se apresentar em primeira pessoa, ele pode se apresentar em terceira pessoa, mas de fato o narrador apresentado em primeira pessoa, ele acaba gerindo essa narrativa por dentro. Em se tratando de uma narrativa menor, esse movimento dentro da narrativa pode causar certo recolhimento e interpretação do leitor. Então, usando as palavras de Cortázar. Lembrei que sempre me irritaram as narrativas onde as personagens têm que ficar como que à margem enquanto o narrador explica por sua conta. Embora e ele coloca, né? Embora essa conta seja mera explicação e não suponha interferência demiúrgica, detalhes ou passagens de uma situação a outra. Então, ele coloca a sua própria experiência nesse caso, nesse capítulo, enquanto leitor, né? De se incomodar, por exemplo, quando o narrador conta demais e o personagem aparece de menos. Então, uma dessas intencionalidades do Cortázar escritor, segundo ele mesmo, né, seria exatamente dar voz a essa primeira pessoa, a esse narrador personagem, e esse personagem explicar por sua conta a narrativa. E aí ele segue. Isso leva necessariamente à questão da técnica narrativa, entendendo por isso o especial enlace em que se situam o narrador e o narrado. Pessoalmente, sempre considerei esse enlace como uma polarização, se existe a óbvia ponte de uma linguagem indo de uma vontade de expressão à própria expressão, ao mesmo tempo, essa ponte me separa, como escritor, do conto como coisa escrita, a ponto de a narrativa ficar sempre após a última palavra na margem posta. Importa ressaltar aqui esse lugar de enlace que situa
o narrador e o narrado. Na aula passada nós falávamos sobre a literatura vista como verdade, né? E como essa literatura ela pode se aproximar e nos aproximar também de fatos e como esse fato pode receber novas potencialidades quando ficcionado na narrativa. De toda forma, em qualquer conto breve, memorável, se percebe essa polarização, como se o autor tivesse querido desprender-se o quanto antes possível e da maneira mais absoluta da sua criatura, exorcizando-a do único modo que lhe é dado fazê-lo, escrevendo-a. Então, por vezes nesse capítulo, como eu já disse, o Cortázar ele se coloca como crítico, mas também se coloca quanto literato. E ele categoricamente afirma que o processo de criação de um conto e de um conto breve retira desse autor algo que ele se desprende, né? E que a forma dele projetar esse desprendimento é a escrita. Como isso vai se dar diante do que ele vai chamar, por exemplo, de traço diferencial, né? Porque, veja, quando nós falamos de narrativa, a narrativa ela compreende várias formas, né? O conto é uma forma. Eu tenho um romance, que seria essa narrativa maior, mais densa, né? A novela, que é também maior, que se renova o tempo inteiro, tem uma narrativa mais dinâmica, mais assim, afeita a atender o leitor do que necessariamente causar determinada sensação, surpresa, enfim, né? A gente sabe muito bem que a novela, ela vive em função do êxtase, do clímax daquela narrativa que vai e volta, que se renova, né? E que atende, em maior parte, a expectativa dos seus leitores. O conto não atende ninguém, né? Então, qual seria esse traço diferencial marcante que o Cortázar nos trata nesse capítulo? Ele diz: a tensão interna na trama narrativa. Ora, se o conto ele apresenta um único núcleo dramático, então esse traço ele vai ficar evidente, obviamente, por meio da narrativa explícita. E no caso da narrativa breve, esses elementos condensados, eles se potencializam ao máximo. Então, eu vou parar nesse pontinho aqui, mas a gente vai voltar depois para poder ver agora o contexto que esse conto que nós vamos estudar está inserido, né? E pensar, a partir do que nós vamos ler, a teoria do Cortázar. Veja bem, esse aqui é o sumário, né, do conto, do livro Peso Sustentável da Pluma. O conto Inferno Verde está na página 99. E aí eu vou colocar aqui para a gente poder ler juntos, tá bom? Diz assim: peço licença às entidades supremas da floresta para contar essa história. Peço licença às famílias enlutadas envolvidas nesta tragédia. Peço licença ao leitor para expor minha visão muito particular e inventiva sobre fatos verídicos. Esta história, diferente das demais, ainda não chegou ao fim. E isso não está ligado à minha incapacidade de arrematar uma narrativa. Ao contrário, fiz a escolha de não buscar resoluções ou traçar limítrofes para ela, quando o que eu ouso descrever está encoberto por uma névoa de incertezas e mistérios. O caso ocorreu na cidade de Calçoene, no estado do Amapá. Uma cidade pequena, com poucos habitantes, a vida por ali é simples, no seu modo de viver,
complexa no seu modo de existir. É importante que o leitor, que agora se aventura por estas linhas, saiba que o que pode parecer incomum para aquela gente é natural. Não se trata da aceitação dos fatos, mas da compreensão das consequências. Calçoene é rodeada por um inferno verde, uma cidade engolida por uma imensidão de florestas e matas não desbravadas, um espaço intruso na Amazônia. Quando aqueles 2 meninos tiveram a ideia de adentrar na mata para colher açaí, subestimaram não apenas o perigo do desconhecido, mas o poder transformador das forças que habitam aquele inferno verde. Eles saíram dos seus acampamentos, pegaram o facão e a pecônia. Para tirar o açaí não são necessários instrumentos sofisticados, conta muito mais com a habilidade do seu extrator. Com o facão na cintura, o indivíduo se abraça à magra palmeira e com seus pés laçados pela pecônia, escala até o topo, onde se encontra o fruto. Os meninos tinham a habilidade e a destreza desnecessárias para a retirada do valioso fruto, que enche os alguidares com o vinho não engarrafado do Amazônida. A etimologia da palavra açaí vem do tupi e significa fruta que chora na terra, fruta que chora mais terra, numa alusão ao seu suco desprendido. Esse choro denso e escuro eu vejo como um prenúncio da tragédia, enquanto aqueles meninos viam com a satisfação de alcançar o topo e colher os frutos. Pegaram 2 cachos, porém insuficientes para uma boa tigela de açaí. Era preciso se esforçar mais, adentrar mais a mata, destemidos do jeito que são, entraram. Foi aquele que guardava o pé da palmeira o primeiro a perceber. Ei, desce aqui, o que foi? Não estou achando nosso rastro, não sei por onde viemos. Como é que é? Isso mesmo, tô meio perdido. Pronto, está feito. O inferno os cobriu, devorou-os. Já não há mais o que fazer. O cenário é muito simples. Você anda e às suas costas a mata se fecha. Então resolve caminhar ainda mais e até tenta retornar pelo caminho de antes, mas já não existe o caminho. O que se vê é apenas um verde. Perde a direção, norte e sul não existem, sempre se está no centro. Você se dá conta de que os caminhos não existem, que você constrói os caminhos, que se apagam em pouco tempo. Caminhos estes que te levam ao nada, para o infinito. Você está perdido nos rastros que você mesmo criou, labirinto que ora se abre, ora se fecha, apenas para te perder em pensamentos. Por osmose, você se torna parte do todo. A mata se torna sua casa, sua vida. Você se torna verde. Do lado de fora, o desespero se alastrava. As famílias dos 2 meninos, já cientes da tragédia, movimentavam bombeiros, polícia e mateiros na tentativa de encontrar os meninos. Esse grupo entrou com receio, mesmo portando equipamentos modernos de busca. É preciso temer e respeitar a floresta. Ainda assim, o grupo entrou no desconhecido. Contudo, a floresta não facilitou. Chovia muito, afastando qualquer possibilidade de encontrar pegadas ou rastros. Braços de rio são formados com facilidade pelas chuvas, rios barrentos. Quando o dia cedeu lugar à noite, ouviu-se com mais evidência a Amazônia piar, grunhir, rastejar. Uma sinfonia de vida que causa medo. Desse desbravamento, nem tudo foi em vão. Chefe, vem aqui, gritou o mateiro. Eles estavam aqui. Sim, aqueles meninos estiveram por ali. O mato rasteiro estava batido, pegadas quase apagadas, formavam pequenas poças de lama. O cachorro que acompanhava os meninos surgiu cansado e molhado. Eram rastros sutis, como de um perfume que se esvai aos poucos. Sim, eles estiveram aqui. Podem ainda estarem vivos. Vamos continuar as buscas.
Os dias eram confundidos com as horas, e depois de um mês era possível ver a desesperança na fisionomia da equipe de resgate. Apenas as duas mães dos meninos não se rendiam à aceitação de que eles não poderiam sobreviver por tanto tempo sob condições tão adversas. O inferno verde é implacável, até mesmo para os homens mais experientes em lidar com a floresta. Os bombeiros, já sem condições de continuarem as buscas, nada poderiam fazer. Agora se completavam 2 meses desde o início das ações de resgate. Inconsoláveis, porque não há mãe que se console pela perda de um filho. Queriam elas mesmas entrar na mata, mas foram desencorajadas. Os mateiros, no entanto, não desistiram. Ainda não. Havia, por menor que fosse, esperança, e os índios Caripuna a trouxeram. Nas entranhas da floresta, os meninos se viravam como podiam, mas é doloroso saber que passaram fome, sofreram com o frio amazônico e que estavam sujeitos aos perigos de uma região desconhecida. Logo eles, que eram tão jovens, comeram jambos, roeram os caroços de açaí e conseguiram matar uma cobra que os ameaçava. Pensaram em cozinhar o bicho, tamanha era a fome. No entanto, como fazer o fogo? Como o fazer se fogo não existia? E se existisse, não vingaria naquela terra de alagados. A noite era muito pior, o vento frio parecia procurar por eles. Com o resto das palmeiras fizeram um cobertor vazado, mas somente com o calor humano era possível aguentar. Eles se abraçavam tremendo muito, como dois amantes exaustos de mar. Depois de 2 meses, eles emudeceram, esqueceram-se da língua, comunicavam-se por gestos, evitavam se olhar para não se enxergar no olhar do outro. As roupas se rasgaram, deixando à mostra os corpos magros. A pele se tornara fina, mas as palmas dos pés e das mãos engrossaram. Era o corpo se adaptando, tornando-se parte do verdizão. Ouviram barulhos e, como bichos selvagens, esconderam-se, deixando para trás o abrigo improvisado. Achamos! Achamos! Alguém gritou. Aqueles que se espalhavam pela mata correram em direção ao grito. Olha aqui! É um abrigo! Eles estavam aqui! Um pedaço de pano fora usado para amarrar as palhas da palmeira de açaí, formando uma pequena cobertura. Os homens choraram como se tivessem encontrado uma fortuna, há muito tempo desejada. Minto, não há dessa vida atormentada, tesouro ou riqueza maior do que aquela descoberta. Eles estão vivos, os mateiros e os indígenas, cada um ao seu modo e de acordo com suas crenças agradeceram. O manto negro da noite tomou conta da floresta. É quando os encantados caminham vigilantes na mata. O índio-chefe da expedição avisou: somos os invasores. Os homens já acostumados, muito atentos, sentiram a presença, os olhares e até a respiração de duas criaturas. Ora ali, ora acolá. Moviam-se com cautela, curiosidade e temor, como bichos selvagens. Alguém perguntou: será que são eles? São encantados. Não é mais gente, falou Caripuna. O que a gente faz agora? Cerca eles? Já disse, são encantados. O que pensa em fazer com o encantado? Não tem jeito, não tem mais jeito. Eles são da floresta agora. Não dormiram aquela madrugada. O barulho da noite não permitiu que dormisse. Voltaram para Calçoene. Tinham o dever de comunicar às mães que o inferno verde abrigava naquele momento novos moradores. Bom, esse texto do Bruno Cérvulo, ele conta uma história para nós sobre uma narrativa. A gente tem a narrativa ficcional, né? Mas o fato que gerou essa narrativa, ele ocorreu sim no Amapá. É um fato conhecido para quem é do estado. Certamente, ao ouvir esse curso e essa narrativa, vai lembrar
do fato que deu origem à narrativa. Os meninos que se perderam em Calçoene, mas que nunca foram encontrados, né? Então, após a leitura do conto do Bruno Cérvulo, é preciso que a gente alinhe algumas questões à teoria que nós começamos a estudar ontem, né? Uma dessas teorias, por exemplo, é a teoria citada pelo professor Gunther Pressler do Walton de 1990, né? Quando ele trata da teoria da ficção e chama a atenção sobre o status do texto como representação de realidades, quando ele diz: o que todas as representações têm em comum é o papel do fazer de conta, que o Walton chama de make believe, e nós bem discutimos isso na aula passada, né? Então, importa lembrar que o fato que gera a narrativa do Bruno Cérvulo, ele ocorreu. A cidade de Calçoene existe. As famílias que são mencionadas também. Contudo, o modo como o fato é ficcionado no conto nos traz uma nova perspectiva, né? Essa perspectiva, seguindo ainda a linha de raciocínio de Walton, e eu vou recuperar algo que nós comentamos ontem, significa o quê? Isso significa aplicar um procedimento complexo de tematizar como fatos e acontecimentos históricos se tornam ou não fatos e acontecimentos na potencialidade do texto. No caso do texto do Bruno Cérvulo, eu tenho um fato, o professor Gunther Pressler, citado na aula anterior, ele chama de mundo, ele não usa o termo mundo real, né? A gente fala assim, a grosso modo, do mundo real. Eu prefiro acompanhar o professor Gunther Pressler e usar mundo empírico ou mundo objetivo, né? Porque quando a gente usa o termo mundo real, envolve o conceito de realidade, que é um conceito da filosofia que nós não vamos discutir, obviamente, nesse curso. Então, eu vou preferir realmente a nomenclatura ligada aos estudos literários, que seria de mundo objetivo ou mundo empírico, né? Então, o fato ocorreu nesse mundo objetivo, esse fato é tomado pelo autor e, uma vez ficcionado, ele é transmitido nessa narrativa pelo narrador. E aí, novamente, a gente precisa separar, é importantíssimo separar duas figuras aqui, que é a figura do autor, que é quem escreveu a obra, obviamente o Bruno Cérvulo, e a figura do narrador, que é um narrador que se encontra dentro da história e do contexto narrativo. Que, pelo que nós vimos na aula anterior, algumas anotações, creio que no texto da professora Josebel Akel Fares com a Daniele Pimentel, em algum momento ela trata sobre os conceitos de narradores que são apontados pelo Walter Benjamin. Esse narrador, ele vai nos lembrar, por exemplo, aquele narrador viajante, né? Ele não pertence ao lugar, são duas classificações que aparecem, né? Um narrador sedentário, que é aquele que nasce, cresce, morre no lugar, e o narrador viajante, que é aquele que não é do lugar, mas vive ali e se apropria dos fatos para contar. Essas pistas nós não encontramos de forma literal no texto do Cérvulo, mas nós podemos supor e fazer análises a partir do lugar de onde esse narrador ocupa, né? Levando em consideração que em nenhum momento a gente tem ali na narrativa do Cérvulo discurso direto, né, de algumas personagens, mas a voz que predomina, o foco que predomina na narrativa é de um narrador que conta essa história. Esse fato contado pelo narrador, ele é diretamente potencializado na narrativa. Olha só. Quando nós começamos a narrativa,
o narrador já começa pedindo licença. Olha como começa o texto. Peço licença às entidades supremas da floresta para contar essa história. Peço licença às famílias enlutadas envolvidas nesta tragédia. Peço licença ao leitor para expor minha visão muito particular e inventiva sobre fatos verídicos. Observem que o narrador desse conto, ele noticia o fato como verídico e, de fato, é algo que vem do mundo objetivo. Contudo, uma vez que essa história está contada desta forma e publicada, ela tem um caráter literário. Ela está ficcionada. O que isso pode provocar no leitor? Uma certa confusão, né? O que é assim. E aí eu vou me divertir agora com vocês falando sobre isso, né? Porque acontece. Olha o incrível e maravilhoso poder que a literatura exerce sobre as pessoas, né? Naturalmente, um leitor desavisado, ele vai pegar esse conto, vai ler e vai dizer assim: olha, você lembra? Olha, esse livro aqui está contando a história daqueles meninos que sumiram na floresta. Você sabia que eles foram encantados, né? O termo encantados, no texto do Bruno Cérvulo, não deixa de ser também uma solução que foi encontrada e dada por meio da ficção à história, ao fato ocorrido em Calçoene. Porque até o momento que eu gravei essa aula para esse curso, esses meninos nunca foram encontrados, né? Essa é uma questão. Uma outra questão, também ainda nos termos de Kendall Walton, e a gente retoma isso, é o seguinte: cada obra de arte, como representação, tem propriedades desse jogo de fazer de conta, né? Então, de alguma forma, esse fato do mundo externo potencializado no texto vai definir um tipo de representação. E essa representação, ela vai ser tomada pela voz desse narrador. E nesse caso, o narrador vai sim definir uma função no sentido menos restrito. O que isso significa? Que na representação textual assume uma função no ato de informar, relatar, descrever e julgar a realidade. Então é muito comum, principalmente assim na literatura, né? Às vezes a gente lê certos textos e ter uma certa dificuldade em separar o que é de fato, o que foi o fato que aconteceu no mundo objetivo, empírico, e o que é de fato esse texto ficcionado, né? Então, essa é uma questão para a gente se prevenir no estudo do texto literário, né? Não achar, por exemplo, que quem está anotando quem está pedindo licença às famílias, aos encantados, é o Bruno Cérvulo, que é o autor do texto, e sim o narrador que assume esse lugar de contar a história determinada no texto literário, né? Em vista disso, o Kendall, eu vou colocar aqui as palavras do Gunnar Pressler, né, de 2016. Em vista disso, propõe uma leitura acerca das referências ao mundo externo, facticidade, destacar a relação entre o texto e fatos e acontecimentos, sabendo que, na ficção, o acontecimento é somente uma pressuposição, como uma função proporcionada para a representação implícita nela. Então, nesse caso, esse elemento externo no texto literário, ele potencializa, sim, o texto literário. O narrador assume um lugar de representação que organiza esse sentido inerente, o princípio inerente de coerência do conto.
E na ficção, esse fato é somente uma pressuposição. Numa análise, obviamente, eu posso mencionar isso como um caráter, um fato, né? Um elemento, uma referência ao mundo externo. Mas eu não posso tomar isso como verdade. É como se fosse uma representação da verdade na literatura. É muito comum, assim, nós vermos nos projetos, né, ligados às pesquisas de graduação e de pós-graduação, volta e meia tem um pesquisador que faz essa escorregada, né? Ai, porque a literatura, ela representa a realidade, a literatura, vem da realidade. Tem que tomar cuidado, gente, quando fizer essas assertivas dessa forma generalizada, né? A literatura, ela pode representar a realidade, assim como outras obras de arte podem fazer isso? Pode, né? Elas podem criar certa consciência da época, da cultura? Pode. Mas o que a gente tem que ter atenção? Particularmente, os textos pragmáticos, eles devem ser compreendidos como representação do mundo e não como verdade do mundo, ok? Talvez esse seja o grande mote da ficção, né? Para a gente poder notar, e aí eu vou voltar aqui para o primeiro texto, né? Que é o texto do Cortázar. Talvez, de fato, isso que o Cortázar chama de tensão interna na trama narrativa, no conto contemporâneo, pode sim ser causado pela inserção dessa facticidade na narrativa. Então, seguindo ainda aqui e considerando já essa leitura, o Cortázar diz: isso permite assegurar que certa gama de contos nasce de um estado de transe anormal para os cânones da normalidade corrente e que o autor os escreve enquanto está no que os franceses chamam de état second. A partir daqui, o Cortázar ele começa a questionar esse lugar do conto mais imediato, né? E dizer assim: como descrever a atmosfera que antecede e envolve o ato de escrevê-lo, né? Então ele usa alguns exemplos, ele cita outras obras. Eu destaquei em verde aqui porque são as reflexões dele, por vezes enquanto escritor e por vezes enquanto crítico. Sonhamos despertos ao escrever um conto breve, né? Essa questão é uma questão que me atrai muito nesse capítulo do Cortázar, porque então, se o leitor, vamos nos colocar em dois lugares, se eu, enquanto leitora, eu tenho acesso a um fato que ocorreu na cidade de Calçoene e eu lendo um conto que conta a história a partir desse fato, solucionando de alguma forma uma expectativa que foi criada no mundo objetivo, mas que não foi resolvida, de certa forma, o conto seria uma espécie de sonho, de possibilidade que se organiza a partir desse princípio do mundo objetivo, né? Então, o que precede terá posto o leitor na pista. Não há diferença genética entre esse tipo de conto e a poesia como a entendemos a partir de Baudelaire. Essa talvez acho que é o momento, assim, é uma pena que vocês não estão me vendo, né? Mas eu acho que essa é a frase, o enunciado desse capítulo do Cortázar que me deixa mais feliz. Isso transpareceria no meu rosto agora, né?
Por quê? Porque, segundo Cortázar, o conto não tem intenções essenciais. Ele não indaga e nem transmite um conhecimento ou uma mensagem. E assim, a gênese do conto e do poema, segundo Cortázar, é a mesma. Nasce de um repentino estranhamento, de um deslocar-se, que altera o regime normal da consciência, num tempo em que as etiquetas e os gêneros cedem a uma estrepitosa bancarrota. Não é inútil insistir nessa afinidade que muitos acharão fantasiosa. E aí ele aí já fala de caráter pessoal. Minha experiência me diz que, de algum modo, um conto breve, como os que procurei caracterizar, não tem estrutura de prosa. Essa é uma discussão fantástica, né? É uma pena que o tempo da nossa aula é limitado, mas seria interessante nós pensarmos também essa questão da Gênesis. E aí eu problematizo, como sempre, isso com vocês. Seria então a literatura, nesse caso, a literatura contemporânea em questão, a mapaense, proposta aqui pelo autor Bruno Cérvulo, uma espécie de estranhamento, um deslocar-se de consciência, né? Até que ponto eu tenho uma pessoa, um autor que se chama Bruno Cérvulo, que teve acesso a essa narrativa, a um fato que aconteceu em Calçoene, e até que ponto esse autor, assim como nós, leitores, somos atingidos por esse fato. E isso pode influenciar nessas possibilidades interpretativas que a literatura vai nos permitir, por exemplo, de acreditar que esses meninos foram encantados e desapareceram na floresta, estão vivos por lá, mas no mundo dos invisíveis, né? Essa é uma questão que nas narrativas da Amazônia, aqui nós estamos vendo numa narrativa literária, mas esse tipo de reflexão é perfeitamente possível, por exemplo, nas poéticas orais, indígenas, quilombolas, ribeirinhas, comunidades de fundo de pasto, de rio, enfim, né? Tem, sobretudo ribeirinhos, né? Que tem muitas histórias para contar ligadas às águas, enfim. Os contos dessa espécie incorporam-se como cicatrizes indeléveis e em todo leitor que os mereça. São criaturas vivas, organismos completos, ciclos fechados, e respiram. E aí ele coloca, e se perguntarem, mas então não há comunicação entre o poeta ou contista, ele coloca entre parênteses, e o leitor? A resposta será óbvia. A comunicação se opera a partir do poema ou do contista e não por meio deles, né? Ou seja, o próprio objeto literário assume esse lugar de comunicação. E aí ele faz duas anotações pontuais sobre os contos fantásticos. A primeira é do conto fantástico como nostalgia. Ele cita aqui essa suspensão da incredulidade, né, que para nós também na Amazônia vai ser recorrente, né? Muitos contos trazem essa questão do fantástico. A segunda observação é de que o fantástico exige um desenvolvimento temporal ordinário, uma espécie de sequência, né? E ele faz até uma crítica a alguns textos que ele vai chamar de má literatura fantástica. Então, finalizados os apontamentos do Júlio Cortázar, nós já vamos nos encaminhando aqui para o final da nossa aula, e aí eu gostaria de recuperar só mais uma reflexão que nós também começamos na aula anterior. Nós estudávamos o texto
O Lugar das Poéticas Orais, né, que foi publicado aqui pela Daniele Pimentel e a professora Josebel Aquil Fares, né, e que tratam, nós bem discutimos sobre isso, sobre essas narrativas e poéticas orais que compõem extensamente o nosso lugar amazônico. E aí, uma das coisas que me fez pensar esse texto do Bruno Cérvulo, e eu provoco também quem está assistindo esse curso, é também de pensar como, de certa forma, nas narrativas contemporâneas, nós ouvimos também as vozes das narrativas orais atualíssimas, né? Nós temos uma narrativa que ocorreu de fato, né? Como nós já sabemos, e nós temos um texto literário que nos dá interpretações sobre esse fato, né? Então, retomando a fala das professoras, eu vou ler aqui o trecho. O trabalho com as poéticas tem sido uma investida que subverte a lógica dos estudos literários. Trata-se, antes de tudo, de uma aventura contra o cânone. Então, a literatura contemporânea já sofre esses ataques, né? Sobre ser recente, sobre ser breve, sobre ter elementos mais acessíveis, por vezes que vão trazer lugares e questões de pertencimento. Por exemplo, a obra do Bruno Cérvulo é uma obra que traz um lugar de referência, né? Se a gente parar para fazer essa observação, muitos elementos aqui são facilmente identificáveis, né? Com esse contexto do espaço do Amapá, né? A cidade de Calçuene, a cidade de fato, ela é rodeada por uma grande floresta. Eu tenho informações sobre quem fez essas buscas, né? Tem os elementos, por exemplo, do alimento, como o açaí, os perigos, as inundações, o frio amazônico, são vários elementos que aparecem nessa narrativa, seja no espaço, seja no foco dado a partir pelo narrador, da voz do narrador, seja pelas personagens que vão situar esse leitor, leitora, num lugar que é amazônico, né? Então, uma das coisas que às vezes os alunos me questionam assim, e eu acho legal essa reflexão, que é da gente pensar qual a diferença da gente dizer amazônico e amazônido, se são, por exemplo, nomes que se referem à Amazônia de forma específica. Nessa perspectiva, quem está no lugar, no locus, nós que estamos na Amazônia e conhecemos esses lugares, é bem comum fazer essa identificação, que é o que o Cortázar vai chamar de elemento intrínseco, né, gerado pelo fato, e a identificação com esse elemento pode nos motivar a seguir numa leitura mais apressada e até apropriada desse texto. É como se esse fato ele fosse uma espécie de elemento facilitador da compreensão dessa narrativa. Por outro lado, as pessoas que não têm acesso, por exemplo, às estranhezas da floresta, a região, que nunca viram um jambo, por exemplo, né? Não sabe o que é um jambo, ou nunca viram uma cobra no meio do mato e poderiam ter sido atacados por ela, cria-se nesse momento também uma série de extensões imaginárias sobre esses lugares, né? Essas extensões, elas não deixam também de refletir aspectos sociais e também da cultura amazônica, obviamente,
e das pessoas e dos espaços que integram esse locus, integram esse cenário, né? Enfim, eu retomo agora mesmo para finalizar essa citação, porque ela diz o seguinte, né? O que nos faz pensar que temos o direito de excluir as formas narrativas orais dos estudos literários, né? Os textos contemporâneos de literatura mapaense têm nos mostrado que realmente essas histórias que antes não eram contadas, elas estão cada vez mais presentes. E esse termo que é cunhado pela professora Jerusa Pires, falávamos dele ontem, o conceito de cultura das bordas, nos ajuda também a pensar essa questão da subalternidade, né? Porque a partir do momento que você tem uma narrativa que ficciona personagens que moram numa cidade do interior, na Amazônia, você acaba de fato estabelecendo, a gente tem de fato um estabelecimento de vínculo entre esse fato e o texto de ficção. E certamente essa característica é encontrada na obra do Bruno Cérvulo, né? Então, as bordas aqui citadas pelas professoras implica a pertença múltipla e toda a dificuldade de estabelecer limites. Bom, eu encerro apresentando para vocês as minhas referências. Como eu falei no início da aula, os textos que são utilizados durante as aulas, eles vão ficar disponíveis para download no link da descrição desse vídeo. E eu vou encerrar essa aula que está sendo gravada, me colocando à disposição para responder possíveis dúvidas, comentários, questões por meio de endereço eletrônico, que é marianaalves@unifap.br. E agora, seguida a minha apresentação, vai ser transmitido um vídeo que foi feito pelo próprio Bruno Cérvulo, que vai nos falar um pouco sobre as questões ligadas à narrativa, vai fazer comentários sobre a sua obra e nós vamos encerrar após o vídeo do Bruno. Eu agradeço aos bolsistas de Literaturas do Norte, agradeço ao Bruno Cérvulo e é isso, gente. Obrigada. Até a próxima aula.